Bom dia, turma. A nossa aula dessa semana será sobre operações com ângulos, utilizando apenas régua e compasso. Nas aulas dessa semana, nós vamos aprender a adicionar e subtrair ângulos utilizando o compasso. Então, iniciando a nossa aula, primeira parte, nós vamos falar sobre a adição. E como vocês podem observar, nós temos aí dois ângulos como exemplos. O primeiro ângulo é o ângulo AOB e o segundo ângulo é o ângulo COD. Então, nós vamos adicionar esses dois ângulos sem a necessidade de fazer a medida deles. Então, para isso, nós vamos pegar o compasso, nós vamos fazer uma pequena abertura nele, nós vamos começar aqui pelo primeiro ângulo, nós vamos colocar a agulha lá no ponto O e com a outra ponta nós vamos fazer um arco dessa forma aqui. O mesmo processo nós vamos fazer aqui no segundo. Nós vamos colocar a agulha ou ponta seca lá na origem, que é o ponto O, e vamos também fazer um arco aqui, ó. Observem que essa abertura aqui foi a mesma abertura que eu usei aqui para o primeiro ângulo, ok? Feito isso, nós vamos descer aqui agora e vamos fazer um segmento de reta ou uma semi-reta. Aí nós podemos fazer ela aqui embaixo. Nesse lado dela aqui, ó, nós vamos chamar esse lado aqui de lado O, ok? A partir daí, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro adicionar o primeiro ângulo que aparece lá em cima, que é o ângulo AOB. Como vocês viram, nós fizemos um arco, né? Então, aqui embaixo, com o compasso, na mesma abertura que estava lá em cima, nós vamos colocar a ponta seca ou a agulha aqui na origem, e aqui nós vamos fazer um arco, só que nós vamos fazer ele maior, porque nós vamos adicionar aqui os dois ângulos aqui, ok? Feito isso, nós vamos voltar lá no ângulo A, no primeiro ângulo, né, que é o ângulo AOB. Observem que aqui é a origem e aqui é o ponto B. Aqui embaixo, eu vou escolher um ponto qualquer aqui, nesse segmento de reta, e vou chamar ele de B. Só que eu vou usar aqui, ó, B', só para identificar com o ângulo lá de cima, do ângulo AOB, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte, vou pegar o compasso, nós vamos pegar a agulha, só que antes nós vamos marcar aqui, ó, um ponto aqui e outro ponto aqui, ó, que é onde o nosso arco cruzou aqui os nossos dois segmentos de retas, né, que é o segmento OA e o segmento OB. Nós vamos pegar a agulha, vamos posicionar lá no ponto superior e vamos pegar o outro lado e vamos posicionar em cima do segundo ponto. Então, nós vamos ter essa medida aqui, que é a distância do ponto do segmento OB até o ponto que nós marcamos lá no segmento OA. Sem mexer no compasso, nós vamos vir aqui embaixo e observem que aqui embaixo nós tivemos aqui um ponto onde esse arco passou pelo segmento OB'. Então, nós vamos pegar agora a agulha do compasso e vamos colocar aqui nesse ponto. E com o outro lado nós vamos fazer um risquinho. Onde eu fiz esse risquinho aqui, ó, essa medida aqui vai ser exatamente o ângulo AOB. Então, nós vamos fazer aqui uma linha pontilhada. Lembrando que essa linha pontilhada vai ser exatamente o segmento OA lá de cima, que eu vou chamar aqui de A'. Então, observem que nós fizemos a transposição, ou seja, nós pegamos o ângulo AOB e fizemos ele aqui, ó, ok? Agora, nós vamos pegar o compasso novamente
e vamos aqui no ângulo COD. Vou pegar o compasso, lembrando que nós vamos marcar aqui os dois pontos onde o arco cruzou os dois segmentos de retas. Então, nós vamos pegar aqui, ó, a agulha, vamos posicionar lá no ponto de cima e a ponta aqui embaixo, ó, para a gente fazer a medida da distância dos dois pontos, que deu essa medida aqui, ó. Agora, nós vamos pegar esse compasso com essa medida e vamos colocar ele aqui embaixo. Só que nós vamos fazer o seguinte: a agulha agora vai ser posicionada nesse ponto aqui, ó, do segmento pontilhado. E a outra ponta nós vamos riscar lá em cima. Naquele ponto aqui, nós temos exatamente, aqui formando aqui pelo A', subindo aqui, nós temos aquele segundo ângulo lá em cima. Então, depois que nós fizemos isso, nós vamos vir aqui, ó, e vamos conectar esses dois pontos aqui, ó. Então, esse segmento aqui, ó, OA', é o mesmo segmento OD também. Nós podemos chamar ele de OD também. E aqui em cima vai ser o C'. Observem que essa medida toda aqui vai ser a soma dos ângulos AOB mais o ângulo COD, ok? E aqui nós temos a adição. Feito isso, agora nós vamos para a subtração. A subtração segue o mesmo padrão, só que agora nós vamos fazer o seguinte: aqui eu coloquei aqui dois exemplos, e como vocês podem observar, esse ângulo AOB, ele é bem maior que o ângulo COD. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa medida do COD e vamos retirar aqui do AOB. Para isso, nós vamos utilizar o mesmo padrão que nós utilizamos anteriormente lá para a adição. Então, nós vamos vir aqui embaixo e vamos desenhar aqui um segmento de reta. Nesse ponto aqui, eu vou marcar o ponto O, que é a origem. E aqui nós vamos pegar o compasso agora e vamos fazer com qualquer abertura que vocês quiserem. Vamos fazer um arco pegando lá do ponto O e fazendo o mesmo processo aqui, ó. Sem mexer no tamanho aqui da distância do compasso, nós vamos fazer também com o segundo ângulo. E por último, nós vamos vir aqui embaixo, posicionar a agulha na origem, só que aqui nós vamos fazer um arco maior um pouco, né? Feito isso, nós vamos pegar primeiro a medida do ângulo maior, que é o AOB. Nós vamos pegar a agulha, posicionar aqui, ó, nesses dois pontos, onde nós tivemos aqui a conexão, né, desse arco. E aí nós vamos conectar aqui, ó, essas duas pontas para a gente ver a medida que nós temos da distância entre o segmento OB e o segmento OA, nessa região que traçamos os arcos. Então, ó, essa é a distância. Nós vamos vir aqui embaixo, marcar aqui desse lado, posicionar a agulha aqui e vamos fazer um marco aqui, ó. Onde nós fizemos o marco aqui, ó, nós vamos ter exatamente a medida do ângulo AOB. Então, nós vamos traçar aqui com uma linha pontilhada. Então, observem que aqui nós temos a projeção do ângulo AOB. Para nós fazermos a subtração, nós vamos fazer agora, com o compasso lá em cima, medir a distância aqui. Aí nós temos a distância da abertura. Só que nós vamos pegar aqui em cima, ó, e vamos riscar aqui para dentro. E aí, esse ponto aqui nós temos exatamente a medida do ângulo COD. Então, a resposta vai ser esse pedaço que sobrou para baixo. Então, nós fazemos aqui, ó, um segmento de reta. E aqui nós temos a subtração do ângulo AOB menos COD. Ok? Então, essa é a matéria desta semana. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.